Gente, eu trabalhei uma vez num salão, que era inclusive esse salão de 2 andares que eu falei pra vocês. E eles contrataram um assistente, e era um assistente que ele auxiliava vários cabeleireiros, né? E aí, em determinado momento, esse assistente, a gente foi percebendo que no momento ele chegou ali, todo humilde, tá bom, preciso de trabalho, não sei o que, não, vou fazer tudo o que vocês querem. E aí, conforme o tempo foi passando, assim, cerca de alguns dias, na verdade, a gente pedia para ele fazer determinada tarefa e ele começava a fazer da forma que ele queria fazer, da forma que ele achava correto fazer, e muitas vezes ele questionava o cabeleireiro. Quem assiste os meus vídeos aqui sabe que eu falo muito que o assistente ele precisa entender o estilo daquele cabeleireiro. Então, se você serve 5 cabeleireiros, esses 5 cabeleireiros eles têm estilos diferentes. Então você tem que entender o estilo de cada um deles para que você possa fazer o trabalho na cabeça da cliente de forma que a cliente não sinta diferença. Então você não tem que colocar o seu estilo, porque você é auxiliar. Você é um assistente, você está ajudando. Então você tem que fazer como se fosse a mão do cabeleireiro. E esse assistente não fazia isso. E aí ele começou a ponderar, ele começava a questionar na frente da cliente. Então o cabeleireiro falava assim, eu quero que você passe a coloração assim, assim, você começa desse lado, não sei o quê. E aí ele falava assim, mas e se a gente começar desse outro? E não existe isso, gente. O cabeleireiro sabe os gostos da cliente. O cabeleireiro, ele já analisou a cabeça da cliente. O cabeleireiro, ele tem experiência. Ele sabe aonde tem que começar a clarear o branco, se é pelo lado direito, se é pelo lado esquerdo, se é aqui por cima, se precisa puxar, se é só raizinha, se são 2 dedos ou não, se vai corrigir essa cor. Quem dá a direção é o cabeleireiro. O assistente ele só executa. E cada vez começou a ficar mais insustentável a situação desse assistente dentro do salão, porque todos os cabeleireiros começaram a reclamar da mesma coisa. Porque faltava humildade para esse cabeleireiro. Faltava humildade para ele reconhecer que quem sabia das coisas ali dentro do salão era o profissional, não era ele. Faltou inteligência profissional para ele entender que ele estava ali para aprender, que ele estava ali para sugar as informações dos cabeleireiros. Então, se ele estava auxiliando 5 cabeleireiros, eram 5 técnicas diferentes que ele ia aprender da coloração. Eram 5 técnicas diferentes que ele ia aprender dos estilos deles fazerem escova, deles fazerem mechas. O que eu gosto de falar é assim, quando a gente vai aprender e quando a gente está na situação, né, no momento de assistente de cabeleireiro, tenha sempre o seu chip limpo. Limpe o seu chip. A primeira lição que eu aprendi antes de pegar numa escova, antes de fazer qualquer coisa com o cabelo foi: um mestre é sempre mestre. Sempre alguém que sabe mais do que você, mesmo que você possa fazer todos os cursos que for, você tem que respeitar o tempo de experiência daquela pessoa. Você tem que respeitar, mesmo que a época da pessoa já tenha passado, uma vez aquela pessoa brilhou, uma vez aquela pessoa foi mestre, então ela sempre vai ser mestre antes de você. A quem honra, honra. Humildade. Humildade. Seja alguém que esteja pronto a aprender. E isso em todos os momentos da vida.